conforme prometido, nós vamos falar um pouquinho sobre contraceptivos naturais e eu vou começar contando um pouquinho da minha experiência para vocês. Eu tomei anticoncepcional oral por mais de 10 anos e eu realmente comecei cedo e a principal camuflagem disso, que hoje eu enxergo dessa forma, foi a questão da quantidade de cólicas e principalmente a pele, problemas de pele. E eu usei por muito tempo e eu realmente não tinha consciência, inclusive, de algumas questões que eu só adquiri com maturidade, com estudo, com bastante pesquisa. Até um dia que eu já era casada, eu decidi que eu não ia usar mais nenhum método. E eu imaginei, inclusive, que eu ia demorar para engravidar. Mas eu engravidei no primeiro ciclo. No próximo ciclo eu já engravidei da Lulu. E aí eu já tinha baseado, né, nessa decisão que eu não iria tomar. Mas por que eu tomei essa decisão, né? Eu estava num momento de resgate, de conhecer a mim mesmo, de resgate do feminino. E eu percebi pra mim que esse seria realmente o primeiro ponto que eu poderia resgatar o meu contato comigo mesmo, resgatar a minha potência, entender como eu funciono. E eu percebi que isso refletiria na minha vida em outras áreas, e realmente refletiu. O processo de realmente você, de uma forma genuína, de você se amar e de você se conhecer, eu acho que tem grandes chances de começar por aí. Você perceber qual é o seu ciclo, quais são os seus fluidos, como você pode utilizar isso de benefício próprio, tem todo fundamento. Inclusive me ajudou muito a sair, né, de algumas posições de vitimismo, de achar que a mulher ela é menos produtiva, de achar que a mulher é muito diferente do homem. Me fez olhar para mim de forma a pensar como eu posso fazer as coisas da minha vida funcionar, realmente aceitando, né, quem eu sou como ser e quem eu sou também como mulher. E mesmo grávida, foi quando eu conheci o aplicativo que chama Natural Cycles, porque eu já conhecia um método de acompanhamento da sua fertilidade, que é realmente você entender o seu ciclo, você ouvir o seu corpo, você conhecer os seus fluidos, para você saber sozinha se você está ovulando ou não. Eu já conhecia sobre isso, não aplicava porque eu tomava método, né? Eu usava um método hormonal. E aí eu queria juntar isso com algo mais. Eu sempre fiquei com aquela dúvida, né? Nossa, mas tabelinha, isso é tão antigo, isso funciona. Será que eu consigo realmente fazer um planejamento familiar assertivo em cima disso? E aí foi quando eu conheci o Natural Cycles, que é um aplicativo suíço, que ele funciona baseado na seguinte forma. Nós temos a nossa temperatura basal, que é a nossa temperatura natural para o seu corpo funcionar. E antes da ovulação, o seu corpo esfria por causa da quantidade de estrógeno. E depois, como aumenta a quantidade de progesterona na ovulação, o seu corpo ele tem uma variação mínima de temperatura para mais, o seu corpo se aquece. Mas isso é muito sutil, é muito sensível. Então, o que esse aplicativo faz? Ele é um aplicativo de acompanhamento, onde todos os dias de manhã eu media minha temperatura embaixo da língua com esse termômetro que ele tem duas casas depois da vírgula. Geralmente um termômetro para medir febre, ele é 37,5. Aqui ele mede 37,56, por exemplo. E o que é esse aplicativo que foi criado por uma mulher e hoje ele é considerado como método contraceptivo na Europa? Ele consegue, baseado em programação e cálculo matemático, ele consegue fazer um algoritmo único para você, baseado na sua temperatura, para que você saiba se você está no seu período de ovulação ou não, né, no seu período fértil. Então, todos os dias de manhã, antes de levantar da cama, eu colocava esse termômetro embaixo da língua e eu anotava no aplicativo. O aplicativo é pago. Na época, eu lembro que eu fechei um plano. Ele é pago, mas é menos que R$10 por mês na época. Eu fechei um plano que eu recebi na minha casa, esse termômetro. E eu usei por muitos anos. Na época, eu comecei a medir. Eu estava grávida, porque eu realmente queria perceber isso. Eu queria entender meu corpo, eu queria meio que testar o aplicativo,
mesmo tendo todas as referências que eu busquei e sobre tudo que eu estudei sobre ele. E deu super certo, né? A Luísa nasceu, eu amamentei em livre demanda. Foi um outro momento que eu estudei meu corpo, porque aí eu vou contar pra vocês mais pra frente. Mas o único método contraceptivo que a gente usava era esse. E até quando a gente decidiu engravidar novamente. Então, é maravilhoso isso na prática, né? Você ter essa interação com o seu corpo, de você se conhecer e de você. Eu realmente sei quando o Lucas foi. O dia que o Lucas foi feito, quando o Lucas foi feito, ele foi feito de forma planejada com esse acompanhamento. Claro, né? Quando eu falei isso pra minha ginecologista a primeira vez, há 6 anos atrás, ela me chamou de louca, me deu uma caixinha de anticoncepcional no meu pós-parto. Eu fui pra casa e joguei a caixinha no lixo. No meu pós-parto do Lucas, eu nem peguei a caixinha, né? Eu falei pra ela, falei, não, não quero, nem vou levar isso porque eu joguei fora, né? Esse aplicativo é muito antigo, ele foi validado já na Europa como método contraceptivo e eu acho que é uma excelente ferramenta, né? Pra você ter começar, né, essa interação, essa sinergia, esse alinhamento com o seu corpo e com quem você é. Durante os 10 anos que eu tomava anticoncepcional, eu tentei parar algumas vezes ou mudar de anticoncepcional algumas vezes e era sempre um incômodo, né? Aí eu tinha muito problema de pele, eu tinha queda de cabelo. Então, no começo, até o seu corpo identificar que você não tem mais nada sintético ali e que ele vai começar a trabalhar por si só, até para ele é confuso, né? E como é importante, como você consegue potencializar isso. Eu tive problema de pele quando eu parei, eu tive problema de cabelo quando eu parei, mas depois tudo começou a voltar ao normal e melhor. E esse sentimento que eu não estava camuflando nada, que eu realmente estava ali respeitando o meu ciclo, respeitando a minha pele e cuidando dela de acordo com o que vinha, com o que eu precisava, foi muito importante para realmente, né, esse encontro comigo mesma e com o meu ser. Hoje eu não uso mais o aplicativo, eu vou contar isso depois, mas eu não uso mais nada hoje porque o meu esposo, claro que teve uma conversa familiar, mas meu esposo tomou algumas decisões de esterilização, né, por conta dele, né? A gente teve a conversa, mas essa ação, claro, que foi dele, no corpo dele. Mas eu queria compartilhar isso com vocês. Eu vou trazer alguns outros métodos depois, algumas outras informações sobre isso, mas eu trago essa reflexão, né? Você se permite? Você consegue acompanhar isso? Você já teve curiosidade de olhar para você de outra forma? Obrigada por ter assistido até aqui. Dúvidas pode deixar nos comentários. E encaminhe ou marque alguém, né? Ou alguma amiga que seja interessante aprender um pouquinho sobre esse conteúdo.